Vou deixar já gravando, falta só um minuto, porque eu costumo esquecer. Mas, vou pegar 5 minutinhos. Mas você está fazendo qual artigo? O segundo artigo da sua dissertação? Isso. Do modelo mesmo. Do modelo agora? Uhum. E você... Não estou ouvindo o que você está falando, professor. Não é que eu falei baixinho mesmo, que tem um erro. Agora está escutando? Ah, sim. Está baixo? Não. Não, dá para ouvir tranquilo. Tá bom. É que eu vi que estava com o errinho tá no rodapé também. Depois eu altero. Mas aí o segundo é do seu modelo, então. Uhum. Aí, então, você está fazendo, você vai ter que fazer, o seu desenvolvimento é basicamente a junção das hipóteses, então, né? Isso. Aquele primeiro artigo lá, ele não foi aceito lá no Enampad, aí a gente melhorou ele, teve bastante crítica construtiva, assim, que eu achei bem legal, que ajudou bastante. Aí a gente enviou para o SEMEAD, aí ele foi aceito no SEMEAD. Ai, que bom. E aí também a banca de qualificação ajudou bastante, sabe? Que vê as pessoas que já é da área mesmo. Já E, estão discutindo, né? e aí a gente estava meio perdido, mas por fim também a gente achou um livro que traz bastante trabalho do Brasil, coisa assim, aí ajudou bastante. Ah, que bom, que bom. Então ficou melhor assim, né? Para Sim. você organizar melhor a ideia, para você estar sentindo. Tudo bem? Tudo bem? Agora que eu estou vendo que eu estou com o fundo da Fundo da Enampad. Eu também estava, hoje de manhã, fui entrar na reunião com a Alemanha, estou com o fundo da Enampad. Eu falei, ai, meu Deus, ainda bem que é da Enampad. E Gabriela, tudo bem? Oi, Cris, tudo bem com você? Tudo bem, tudo bem. Fez algumas melhorias lá no projeto? Fiz sim, depois eu vou te mandar. Conseguiu? Está gostando mais ou não? Oi? Está gostando mais do projeto ou não? Sim, aham. O microfone está baixo? Não, tá tranquilo. Acho que tá melhorando, vamos ver. Que bom. A gente vai guardar só mais 3 minutinhos e começa o curso. Vai ficar gravado, eu já coloquei para gravar. Aí depois o pessoal dá uma editadazinha. Oi, Débora, quanto tempo? Ei, Cris, boa noite. Boa noite, como é que você está? Está tudo bem? Estou bem, graças a Deus. Você? Também, tudo bem. Falou, né? Nossa, nem falo. Bom é quando está com o ar-condicionado ligado, né? Nesse salão, não tem jeito. Mas aqui tá começando a chover. Aqui em Berlândia? Olha, Aqui na minha casa tá onde eu estou, não estou, começando. não. Eu estou Na minha pertinho da cidade aqui UFA, tá aqui não está chovendo também. chovendo, não. Tá? Que bom. Gente, na minha cidade cidade. está um sol, assim, de rachar, que vocês não têm noção. Aqui estava sol também de tarde, né? Mas onde eu estou não está, eu estou aqui no Saraiva, não está chovendo aqui, não. Vocês já usaram mesmo? Ler alguma vez? A gente acho que já usou, mas vocês já usaram? Daniel, Gabriela, Débora, não? Não entendi, Cris. Vocês já usaram o Mendeley? Deixa eu fechar essa janela, está fazendo barulho? É isso?
microfone, não? Não. É porque estava baixo no computador aqui mesmo. Eu não usei, eu até instalei aquela vez que você mostrou pra gente, mas eu não consegui fazer a conexão com o Word e ficou por isso mesmo. A gente ainda está conseguindo fazer download, mas eles falaram que vão cancelar a versão de download, vai ficar só online mesmo. Tanto que eu esperei para atualizar o material e fiz o material com a versão online, porque se não vale mais a desktop, então é melhor a gente aprender a usar online, que ela é mais simples do que a desktop, tem menos recursos que a desktop, mas ela é suficiente para 80% dos problemas que a gente tem. Entendeu? Bom, então, vamos começar? Então, gente, boa noite a todos, né? É um prazer estar aqui nessa aula, nesse mini curso sobre a utilização do Mendeley, né? Como um gerenciador de referências. Queria agradecer o convite feito pelo professor André, do PGADM, né? Representando aí os professores e as técnicas de pesquisa que a gente normalmente utiliza para fazer artigos. Agradecer a professora Cíntia pelo prestígio dela estar aí conectada, sei da dificuldade início de semestre, cheio de atividades, né? Agora relampejou aqui, Gabriela, então vai chegar aqui, se Deus quiser. Então, o objetivo desse curso é ensinar um pouquinho desse recurso, desse aplicativo. Tem muitas oportunidades, muitas opções, mas, assim, o que a gente precisa saber enquanto pesquisador, eu acredito que a gente consiga ver em 2 horas e meia, e aí eu posso tirar as dúvidas de vocês ao longo do curso. Eu vou tentando fazer simulações, e aí vocês veem se vocês têm alguma dúvida, alguma sugestão, alguma indagação, para que eu possa resolver junto com vocês, tá bom? Então, a agenda de hoje, eu vou trabalhar com a introdução do software, como é que a gente utiliza o software, como é que a gente baixa o software, como é que a gente instala o software, qual é o melhor e-mail para a gente usar, como que a gente busca dados de artigos, por exemplo, o portal CAPES periódicos, tá? Das coisas que eu vejo, para grupos de pesquisa, trabalhar com a possibilidade de compartilhamento de pastas. Então, por exemplo, quando eu trabalho um artigo junto com um outro pesquisador ou com um orientando meu, eu consigo criar uma biblioteca que a gente compartilha. Então, à medida que ele vai dando upload, eu consigo acompanhar também e ter acesso a essas informações e esses recursos. Então, quando ele está online, a gente consegue trabalhar com compartilhamento, tá bom? Aí trabalhar com upload manual, quando você não usa base de dados, você tem alguns artigos que você já está usando, por exemplo, o Daniel tem os artigos que ele fez do primeiro paper dele, da dissertação dele. A dissertação dele é formato paper. Então, o primeiro foi aceito lá no MEAD, ele tem, por exemplo, 40 referências. Essas 40 referências, ele tem elas na máquina dele. A gente pode subir essas referências para o Mendeley, para quando ele for gerar a próxima versão do artigo dele para um periódico, por exemplo, ele puder transformá-lo de alguma forma, tanto como referências, como também como conteúdo. Tá bom? Ler e marcar observações. Uma das coisas mais interessantes do Mendeley, que eu acho, é utilizar o notebook dele, ou seja, o caderninho dele. Então, a gente pode não só colocar observações como um PDF normal, mas a gente pode copiar e colar num caderno, que a gente cria seções do artigo. Então, por exemplo, o artigo tem a seção Introdução, Desenvolvimento, Metodologia, Resultados de Discussões e Conclusões. Eu posso criar no meu caderninho essas subdivisões. A partir dessas subdivisões, eu posso copiar e colar no meu Mendeley, e quando eu importo no Word, eu já sei qual é o artigo que eu estou mencionando e com relação a isso, tá bom? E posso gerar as referências no Word, igual eu comentei com vocês em sala de aula, e aí você pode trocar o formato dentro da sua possibilidade, né? Sobre mim, vocês
quem está online já me conhece, né? Eu sou graduada em Ciência da Computação pela PUC Minas, me formei em 92, sou da 6ª turma de Ciência da Computação. Logo depois que eu me formei, eu já trabalhava com Oracle, eu fiz a minha primeira especialização, eu formei e já fiz a pós-graduação, ascenso, obviamente, em planejamento estratégico do sistema de informação, era uma pós-graduação dentro da administração. Fui DBA Oracle durante muitos anos nas indústrias, sou certificada, né? Fiz mestrado e doutorado em economia aplicada. O meu mestrado ainda tinha um título de economia rural, e o doutorado já se tornou economia aplicada, porque lá em Viçosa a economia rural é a economia baseada na Exalc, e antes da tese minha e de um colega meu, eles não tinham nada que não fosse rural. E aí o meu colega fez sobre mercado de capitais e eu fiz sobre siderurgia. E aí eles conseguiram mudar o nome da titulação. Pois, Anês, boa noite. Perfeito. Então, vamos à página 50. Deixa eu colocar aqui. Atualmente, eu estou professora visitante da UFSC, né? Trabalho no PGADM, na FAGEM. Estou no meu primeiro ano, são 2 anos de experiência. Me sinto muito orgulhosa de participar do programa nesse momento tão importante, que o programa foi a nota 5. Espero poder contribuir para não só manter, mas alavancar o nível de internacionalização, que é a próxima etapa da avaliação. Sou coordenadora da área de Ciências Sociais Aplicadas da FAPEMIG e sou bolsista de produtividade do CNPq. QR Code, depois, se vocês quiserem acessar, entre no meu lado. Tem o Mendeley. O Mendeley, ele é uma ferramenta criada há muitos anos atrás. Para ser honesta, eu comecei a utilizá-lo talvez em torno de, não sei, uns 8 anos, 9 anos atrás, quando eu fui pela primeira vez para uma pesquisa no exterior, e aí eu tive acesso à biblioteca de dados deles, da EBSCO deles, que era uma EBSCO muito completa, e aí a gente podia gerar o RIS, que era um arquivo, uma extensão que a gente exporta a pesquisa que a gente está fazendo, e a máquina era tão interessante que eu gerava o RIS e conseguia, obviamente, fazer a migração das informações que eu precisava. E essa empresa foi criada em 2008, uma empresa criada em Londres, no Reino Unido, especificamente para desenvolver produtos para pesquisadores e vinculados à academia. Não é um produto para empresa em geral, é um produto para pensar em publicação científica. Ele é um aplicativo hoje online, existe a versão ainda desktop, mas já foi dito no site deles que eles vão descontinuar a versão desktop. E o grande lance de ser online é que funciona tanto em Linux, Unix, Windows, Mac e no celular. Então, se você tem um celular potente e consegue fazer uma pesquisa nele, você consegue abrir sua base de dados e tirar dúvida, por exemplo, de algum argumento que você tem, né? A gente pode utilizar tanto para organizar artigos, livros, desde que estejam em PDF, né? Então, isso é o que é o objetivo da mídia. Então, vamos começar a trabalhar, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é entrar no aplicativo e criar a nossa senha. Quando a gente entra no aplicativo, eu vou entrar aqui no Google, se eu bater Mendeley no Google, ele vai buscar a página principal, que é a .com. Tá? Obviamente, a gente consegue, o meu Chrome já está, se você quiser estar escolhendo a versão em português, você pode, se você quiser deixar em inglês, você também pode deixar, não tem problema. E aí você vai, no seu caso, a primeira vez, você vai entrar para criar uma conta. Então, você entra aqui no Criar Conta, ele vai te pedir um e-mail e você vai criar uma senha, ele vai te dizer se a senha é forte ou não, né? No meu caso específico, eu criei uma conta, né? Eu criei uma conta vinculada à Universidade de Uberlândia, então a UFO. Então, eu criei ao meu e-mail da UFO. Eu posso ter quantas contas eu quiser.
desde que você tenha como validar os seus e-mails a posteriori, você pode ter quantas contas você quiser. Eu tinha 2, agora eu tenho 3. O importante de ter muitas contas é justamente você compartilhar essas pesquisas. Mas pode ser que você opte por ter uma conta só, igual eu tenho uma conta minha pessoal, que é só para eu ter os meus dados específicos para as minhas pesquisas. Aí eu não compartilho essas informações facilmente, vamos dizer assim, é mais para minha leitura, para minha pesquisa, tudo direitinho. Então, depois que você entra e cria, então, a sua senha, você tem a visão do seu nome no canto direito da plataforma Mendeley. Então, vou entrar lá no meu Chrome e vocês vão ver que tem o meu nome aqui, que é o vínculo com a minha plataforma Mendeley, que é uma plataforma também subsidiada por uma grande editora de livros, tá bom? Alguém tem dúvida? Talvez vocês, eu não sei se vocês querem tentar fazer a de vocês para poder continuar. Vocês querem fazer ao mesmo tempo, já criar a conta aí para vocês poderem simular as situações? Eu consegui Não precisa entrar aqui, instalar. Eu acabei de fazer também. Tá bom, não precisa instalar o Mendeley no computador, pode usar online por enquanto, depois vocês optam se vocês vão querer ou não usar a versão desktop, tá? Então a gente faz tudo e depois eu mostro para vocês como é que liga no Word. Cristina. Então, a partir do momento que vocês já têm a conta... Oi, Marcelo. Eu já tenho o meu cadastro da Elsevier, dos periódicos e tal. É a Pode mesma usar senha. de Já tá, periódicos. Você é pode a acessar com mesma, a né? sua. Não Pode preciso ser a criar mesma. outra, não, né? Não. Eu só lembro o seguinte, Marcelo, às vezes a gente cria 2, 3 contas para separar. Por exemplo, eu quis simular uma situação específica com o Mendeley todo vazio. Então, esse Mendeley que eu criei aqui com essa conta, ele está vazio e não a minha conta da Elsevier. Pode ser necessário, às vezes, em algum momento para você criar uma conta para vincular os seus alunos, seus projetos de pesquisa, ou, por exemplo, você queira criar vinculado à universidade. A vantagem de ter uma conta que vai te dar acesso a posteriori a uma base de dados, como, por exemplo, o e-mail da UFO é permitido você entrar na plataforma CAF, ou Café, a gente fala Café, mas é CAF, né? Sim. De acesso ao portal de periódico. Então, usar o e-mail da UFO é interessante para você ter acesso ao download especificamente. Eu vou fechar já a janela ali, que agora começou a fechar a caixa de porta aqui. Só um minuto. Pronto, gente, já estou livre. É por isso que eu crio 2, 3, às vezes ter uma... Eu acho que o certo é ter uma só e você organizar em vários subpassos. Mas eu quis criar uma do zero para vocês verem como é que eu carrego, senão ia estar cheio de coisa, vocês iam achar que já vem tanta coisa e não vem, tá bom? Bem, então nessa plataforma aqui, deixa eu diminuir aqui, nessa tela, vocês estão vendo meu Google, certo? Nessa tela a gente poderia pesquisar aqui algumas informações, nós poderíamos também vir no search aqui, que abre essa barra. Mas eu vou entrar no Library. Aqui no Library é onde você vai ver o aplicativo específico do Mendeley, tá? Então, não é a base Elsevier de você fazer a pesquisa. É o seu aplicativo com as suas informações, com as informações que você tem. Aqui só tem 179, assim, alguma coisa, artigos que eu fiz a utilização hoje para fazer o PowerPoint para você, tá bom? Então, cadastrada a conta, a primeira coisa que eu preciso é compreender que eu tenho, então, a lista de todas as referências que eu usei. Se a conta de vocês é nova, possivelmente ela vai estar sem nada aqui, e aí você vai poder criar, eu vou deletar ela aqui, ela vai ficar assim para você, Welcome to Mendeley Library,
e aí fala com você que você pode criar subpastas ou coleções que você quiser, tá bom? Eu criei uma pasta, uma coleção chamada Innovation, outra Social CRM. Se você quiser criar uma pasta, basta clicar aqui no New Collection e escolher o nome que você quiser. Teste A. Tá bom? Aí ele cria automaticamente essa coleção. Felizmente ou infelizmente, o Mendeley não carrega direto na coleção. Ele carrega no All Reference. E aí a gente pega todas as referências e leva para a pasta que a gente quer, visando acelerar o processo de leitura. Então, eu posso ter subpastas, inclusive, dentro das minhas pastinhas. Eu posso ter, igual o Daniel está fazendo, eu posso ter, por exemplo, dissertação. Aí eu tenho artigo 1, artigo 2, artigo 3, eu posso colocar separado também. Isso, no online, não gera utilização de máquina, ok? Ele não utiliza disco seu, não gera, não gasta memória do seu computador, a não ser banda e internet, né? Então, o que a gente faz primeiro? A gente vai criar uma base de dados. É o mais útil, é aquilo que a gente mais utiliza. Então, vamos brincar aqui. Eu vou entrar no portal de periódicos da CAF. Vocês já têm o manual da UFO de como entrar na base CAF ou Café. Se vocês tiverem alguma dúvida, existe um manual na biblioteca específico para isso. Deixa eu só colocar entendi aqui. Existe um manual específico para isso. Se vocês quiserem, eu posso também disponibilizar junto com o PowerPoint do curso, tá bom? Se eu colocar UFO, ele abre, então, a plataforma e eu vou usar o meu e-mail institucional. Meu neurônio colou aqui, quase que esqueci. Bem, eu entrei aqui na minha base de periódicos, vou bater aqui, entendi. Se vocês precisarem de alguma coisa, vocês me chamam, porque eu reduzi o chat aqui para poder ver melhor, tá? Como eu faço para pesquisar, gente? Eu, Cris, né? Cada um tem um estilo, cada um tem um jeito, longe de mim ser melhor, vocês podem fazer o curso na biblioteca, isso é disponibilizado, existem vários tutoriais, e a biblioteca também oferece esse curso. Então, o meu objetivo não é suprir todas as necessidades de busca, e sim treinar como é que a gente faz para importar os dados e saber usar o Mendeley da melhor forma. Então, como eu faço? Eu amo e adoro usar acervo. Eu não vou aqui no pesquisa básica. Eu vou no acervo, e procuro base de dados. Tá? Eu não vou numa lista de periódicos. Exceto que, por exemplo, minha parceira, vamos dizer, a professora Cíntia, chega para mim e fala assim, Cris, eu preciso baixar da revista Top 10 do mundo, ISSN e tal, os 10 anos de artigo daquela revista. Isso é uma coisa. Aí eu vou no periódico, tá? Mas, em geral, eu vou numa base de dados. Então, qual base de dados normalmente eu vou? Eu vou na Scopus, ou eu vou na Epic, ou eu vou na Index Science, ou eu vou naquela que eu acho que o periódico que eu acho mais importante na minha área tem melhor pontuação. Então, como é que eu busco aqui? Eu vou na acervo, lista de base, e aí, para ficar rapidinho, eu bato Scopus, por exemplo, e ele vai abrir o link da Scopus para mim, que é a própria CVE. Eu podia dar busca lá no Mendeley, mas é importante a gente saber pesquisar bases. Aí eu vim aqui. Posso pesquisar outra base, se vocês quiserem, para não ser o CVE. Vou aqui. Ele vai redirecionar para a base da CVE, ou Scopus. Às vezes também lentinho. Entrou. Posso em português, em inglês, tá? Né? Eu posso na busca avançada. O normal, eu posso procurar sobre autores, sobre o resumo e tal. Aquilo que vem mais amplo,
Normalmente é o título do artigo, resumo e palavras-chave. Eu tenho que anotar a pesquisa que eu fiz, ok? Para depois justificar, caso seja uma pesquisa de revisão de formato de conteúdo ou uma bibliometria. Tá, que eu mexo mais contigo. Tem que andar a janela que você dá virada de Acho que não é comigo, não, né? Deixa eu... Okay. Aí, como é que eu faço, então? Vamos dizer que eu vou pesquisar sobre... Qual que é o seu tema, Daniel? Finanças públicas governamentais. Condição financeira governamental. Tá. Mas em inglês, public financial, o que você pesquisa? Governmental, financial... Chegou... Calma aí que deu branco aqui. Lembra, não? Não, Não? deu um branco aqui. Gabriela, o seu é Consumer Behavior. O que mais? Eu pesquiso mais, por exemplo, vegan cosmetics, alguma coisa assim, vegan consumption. Assim? Isso. Não. Eu vou colocar aqui, só para brincar aqui de intervalo de datas, tá? Então, eu não vou fazer uma bibliometria, eu vou usar o Mendeley para ler o que há de mais recente sobre esse assunto dos últimos 2 anos. Eu vou usar o Mendeley para estudar, não para fazer uma bibliometria. Se eu quiser fazer uma bibliometria, eu vou ter que buscar dos últimos 5 anos, com uma pesquisa. Eu estou usando o Mendeley para estudar, para incorporar no meu artigo dados mais recentes. Então, vou pegar só de 2021 para frente, tá bom? E aí, eu vou mandar pesquisa. Com esse jeito que eu escrevi, e ele escreveu, aí ele trocou para... não, é que ele trocou tudo para português, mas eu pesquisei em inglês. Ele colocou consumo vegano de 2020, acima de 2020, porque quando eu falo 2021 é maior que 2020, mas 2020 não entrou, tá bom? Ele encontrou 2 artigos. Então, eu vou colocar, eu quero aprender a buscar esses 2 artigos, eu vou... Se só um que tem acesso aberto, tá vendo? Então, eu vou aumentar o período dele, eu vou voltar, e vou aumentar o período da pesquisa. Deixa eu ver. Eu coloco de 2019 até agora, pensar mais 1 ano, 2 anos, aí ele vai trocar para 2018 para frente. Ele achou só 3. Eu acho que ele está trocando para o português mesmo. Deixa eu ver. Não, está em inglês. Então, tem pouco mesmo? Ou o consumption está escrito errado? Vamos ver consumo. 24. Tá bom. Aí, esse daqui, se a gente for lá embaixo, na base Scopus, ele coloca para mim que ele está pesquisando somente de 20. Eu posso pedir para ver de 200 em 200. Se fosse um tema maior, é preferível a gente colocar o maior intervalo sempre. Então, por exemplo, vamos dizer que o tema do Daniel, ele busca de 1.200 artigos. Então, ele vai conseguir exportar de 200 em 200, ele vai ter 6 grupos de exportação para o Mendeley, tá bom? Então, a gente cria cada grupo a cada 200 artigos. Eu vou marcar todos,
quando eu marco todos, se eu quisesse de base aberta, eu só tenho 10. Se eu quiser todos, eu posso continuar vendo todos e vou lá exportar. Como que eu exporto? Aqui existe um botão já automático, aonde eu vou exportar. E já existe uma opção chamada Mendeley, porque a gente está no mesmo proprietário da base CVE. Se não fosse no escopo, basta eu colocar RIS e eu, Cristiana, eu escolho as 3 primeiras. Tá? Por quê? Porque às vezes a base que eu estou, ele não tem conexão com o Mendeley, e com essas 3 informações eu consigo ver o resumo se está disponível, mesmo que o artigo seja bloqueado, eu consigo ler o resumo para ver se eu vou quebrar ou se eu vou comprar aquele artigo, né? E outras informações mais básicas, tá? Esse é o formato mais usado porque eu uso o EndNote e uso o Mendeley, então para mim fica melhor. Então eu vou colocar o Mendeley, só para vocês verem como é que ele vai fazer. Quando eu coloco o Mendeley, deixa eu puxar minha tela, mando exportar, ele pergunta o seguinte: você tem uma conta Mendeley? Você tem uma conta Mendeley? Por favor, direcione para essa sua conta Mendeley. Basta eu entrar na minha conta Mendeley de novo. Eu já estou com ela aberta aqui, vocês viram, mas a base do portal de periódicos não sabe quem eu sou antes de eu fazer esse redirecionamento. Ele buscou 24 documentos, tá? Se eu for na minha base Mendeley, todos os artigos, ele acabou de trazer para mim 24 documentos. Vocês lembram que eu tinha apagado os meus artigos para vocês, tá? Só de eu colocar que lá na base do portal de periódicos, deixa eu voltar na tela, que eu estou conectada com o Mendeley, exportar via Mendeley, ele já entrou na minha conta e já lançou. Se eu for lá e pedir para ver qual o horário que eu adicionei, 19h31, deve ser o horário da minha máquina aqui, 19h31. Ok? Se eu continuar fazendo importações, ele vai alterando ali essa data e eu consigo também rastrear por data, horário, etc. Aqui tem algumas informações que eu gosto muito, que é todas as referências, aquelas recentemente adicionadas, aquelas que eu li agora, que eu vou mostrar, que existe uma diferença daquilo que você só carregou e aquilo que você leu, ele não é bobo, tá? Eu posso marcar, favoritar alguns artigos. Então, por exemplo, esse daqui é muito importante para mim, esse daqui é muito importante para mim, eu marco estrelinha, eu consigo ter um filtro depois pelos favoritos, posso jogar fora e posso colocar as minhas próprias publicações e marcar que essas são as minhas publicações, porque ele vai reconhecer o meu nome minha própria base, tá bom? Então, eu vou fazer uma outra pesquisa só para vocês verem como é que é em outra base agora, tá? Eu vou fechar a tela que fica aparecendo vou fechar o portal aqui de periódicos, vou voltar aqui na busca de base. Vamos dizer que eu vou procurar uma base em Science. Deixa eu procurar outra. Vamos dizer que eu vou nessa. Aí na base Edson, eu vou no busca avançada. Tá bom?
Então, eu vou procurar vegano no Abstract, por exemplo. E consumidor também no resumo, tá? Posso pedir texto completo ou não. Ano inicial, vou colocar, nesse período que eu coloquei foi 19, eu acho. Final, eu não vou colocar. Vou pedir periódico. E só. Opa. Control 115 artigos, tá? Obviamente. O primeiro de cosméticos, Gabriel. E aí ele, como que eu faço, né? Eu vou lá embaixo ver se existe uma possibilidade de eu aumentar o número de visualizações, porque cada base é de um jeito. Aqui, vamos procurar lá em cima. Opções de página. Não. Ele tá Em opções de relevante. página, um pouco para baixo tem, ó, resultados por página. Isso, obrigada. Aí é de 50 e 50 na época. Eu vou aplicar. Como são 115, né? Desse texto, eu teria que fazer 3 exportações, tá bom? Então, eu vou na primeira página, tá? Aí eu vou, em vez de compartilhar... Deixa eu ver como que eu já... Como que eu faço isso, né? Deixa eu lembrar. Resultados, vou adicionar a pasta. Aí a pasta contém esses itens. Então, aqui, eu vou selecionar os meus 50, tá bom? E aí, eu vou exportar. Cada base é de um jeito, né, gente? Mas, propriamente dito, é mais ou menos a mesma coisa. Aqui, não tem escrito Mendeley, mas tem risco, tá vendo? Aí, eu vou exportar aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui na minha tela. Não. Ele está perguntando se é para eu apagar eles depois. Eu vou mandar apagar para poder gerar outra página com 50. E ele vai exportar aqui para mim. Acabou de exportar aqui para o meu download e eu vou trocar o nome dele, tá bom? Ele está aqui. Eu vou chegar aqui e vou colocar vegan 50. Troquei para o risco, tá vendo? Troquei o nome dele para ter os 50 primeiros. Isso eu vou fazer com todos. Então, volto. Vou na segunda página, Gabi, faço para a segunda página, exporto, ele dá download com o mesmo nome, eu entro lá no meu download, troco o nome e faço isso para ter o 115, caso seja de seu interesse. Agora, vamos pensar, nós não estamos fazendo uma bibliometria, não é esse o foco. O foco é usar o Mendeley para estudar e para fazer boas referências. Os 50 mais relevantes, não está bom? Eu acho que está bom para ler, né? Para ler, para buscar, para se inteirar, é totalmente diferente de uma bibliometria. A bibliometria acaba ficando muito superficial a leitura. Nós estamos buscando uma leitura profunda sobre o assunto. Eu até buscaria, Gabi, todos que estão abertos. Eu nem pedi isso agora, antes, mas eu pediria todos que estão completos para eu poder dar download no PDF depois e ler com profundidade o artigo. Mas só para vocês terem uma ideia de como a gente faz a inclusão. Bem,
ele não exportou automático, concorda? Não tem automático. Como eu faço? Eu vou lá no meu Mendeley, na minha lista de referências, ok? Estou no meu Mendeley, com a minha lista de referências, vou adicionar, tá? Adicionar o quê? Eu vou adicionar, importar biblioteca. Eu vou importar a biblioteca do tipo CIS. Importar data. Vamos lá. Minha mão tem que ser mais rápida do que isso. Vou importar a lista que eu criei, que é de 1 a 50. Abrir. Eu tinha, sei lá, 115, 24 ali. Agora ele acabou de importar outro. Se você ver, a data de importação é a mesma, mas o horário não é. Tá vendo? Era 19h39, esse é 19h40. Tá? Então, você tem a importação que foi feita. O que acontece? O que acontece é que nenhum desses arquivos ainda tem o PDF do lado. Olha aqui, quando a gente coloca o PDF do lado, já carrega com ele, ele fica o arquivo aqui. Vamos dizer que eu tenho alguns artigos que eu usei no meu projeto de dissertação, na minha dissertação, que eu não busquei da base, eu já tenho no meu computador, eu quero colocar no meu Mendeley. Então, como que eu faço a importação manual? Eu venho adicionar nova, tá bom? E escolho o arquivo do meu computador. Vou na pasta que eu quero e escolho os artigos que eu tenho. Posso buscar vários ao mesmo tempo, dou adicionar, ele traz para mim. Então, ele vai fazer mais 5 artigos ali no meio, tá? Posso organizar pelo título, posso organizar pelo ano, posso organizar pelos autores, e vocês vão ver que às vezes tem alguns quebrados. O que significa quebrado? Não estão bem descritos e nós vamos corrigir isso à medida que a gente for incluindo os artigos. Tá? Se eu quiser levar alguns deles para uma pasta qualquer, seja ela qualquer, basta eu marcar e levar para a pasta que eu quero. A partir do momento que eu levo para a pasta que eu quero, que ele demora um tempo para atualizar, eles ficam ali e também em todas as referências. Mas é uma forma de andar mais rápido, de você ler aquele conteúdo e falar assim, quais que eu já li daquele assunto, ele vai marcar os que você já leu. Mexer não é ler. Ler é outra coisa. Então, vamos dizer que eu queira, deixa eu voltar lá no meu PowerPoint para ver se eu esqueci alguma coisa. Então, usar a base, como é que exporta, como é que a gente busca o Mendeley, como é que traz, e aí como é que eu marco para criar as pastas. Eu posso criar, então, uma pasta, eu posso criar uma coleção aqui chamada Vegano, e coloco dentro dela os artigos, vou tirar alguns aqui só para ficar claro, e coloco lá na minha pasta Vegano. Ele leva aquele para ela também. Essa atualização demora um pouco, tá bom? Mas eles estão lá. Quando eu clico no artigo, seja ele qual for, vou clicar nele aqui. Agora eu acho que ele está atualizado. Deixa eu mandar. Só ele dá uma atualizada na página. Quando eu clico no artigo, ele abre automaticamente do lado direito para mim, gente, as informações básicas. Essas informações básicas são extremamente relevantes. Por quê? É a partir das informações básicas que eu sou capaz de organizar as minhas referências automaticamente no Word. Então, se aqui estiver incompleto, lembra que tinha um artigo que estava quebrado? Esse primeiro daqui, ó, que ele não tem o nome dos autores. Né? Se eu clicar 2 vezes e esse artigo for possível de eu abri-lo, se eu conseguir abri-lo, eu consigo preencher mais dele. Então, vamos dizer, eu vou usar um artigo aqui que eu tenho para quebrar.
vou abrir ele manualmente, ó. Eu vou entrar ele não, vou entrar ele do meu computador, só para vocês verem esse artigo. É importante. Tá. A quem serve a pesquisa de administração? Esse artigo daqui, ele está todo quebrado. Ele não tem o nome do autor, ele não tem o nome da revista, ele não tem nada. E é um artigo de uma boa revista no Brasil, ok? E eu tenho acesso ao PDF dele, porque o PDF estava na minha máquina. Então, se eu clico nele, se eu abro ele, eu automaticamente eu consigo ver o meu artigo. O DOI dele não está atualizado ainda, por isso que ele não conseguiu abrir. Deixa eu abrir aqui o artigo para vocês verem. Está aqui. É um artigo de uma revista de impacto, mas é um número atual e o DOI dele não está ativo ainda. Então, a base não conseguiu encontrar o artigo. E aí eu posso atualizar lá o meu Mendeley. Então, eu consigo fazer isso na mão. Como é que eu faço? Se o DOI tivesse funcionando, seria mais fácil. Eu vou copiar lá na minha base Mendeley o nome dos autores. Então, eu vou colocar o primeiro nome e o outro nome. Ele pede primeiro para você colocar, entrar o nome separado por linha, né? Então, o segundo nome é Lara. Opa, muita tela para um neurônio. Aqui. Passo aqui, Lara, vírgula. Aí eu tenho os autores. Ok. Os autores. Agora, a publicação, qual que é o journal? Revista de Administração Contemporânea. Aqui. Ano. É do número atual. Então, 2022, passa a setembro de 2022. É porque ele está com acesso ainda, a gente chama early access, né? Então, vamos colocar aqui ano 2022, página. Ele vai... Página 1. A página 7. Então, eu consigo colocar aqui da página 1 a página 7. Volume. Ainda não tem o volume, né? Eu vou deixar... aqui. Volume. Vou escrever. Então, vou colocar setembro. E depois eu coloco essa outra informação. Ok. Quando eu bater aqui. E aqui eu vou colocar como que ele deve ser citado, igual está lá na revista. Vamos lá.
lá. A tela do... Aqui. Bom, agora, se eu procurar, ele não está mais aqui, vocês viram, ele estava na parte do sem nome, sem nada. Agora ele já está lá na lista, lá no Viseu. Aqui. O artigo está aqui, já com toda a informação completa. Então, pode ser que vocês tenham que criar informações de artigos que vieram quebrados, pode ser que vocês queiram usar o Mendeley para criar referências de todos os artigos que vocês usaram, por exemplo, num artigo, numa dissertação, numa pesquisa, mas que vocês não tenham acesso. Se vocês olharem, esse específico que a gente está usando, olha aqui, olha, do lado direito dele, ele tem que o PDF dele está disponível. Porque eu consegui abrir. Quando a gente busca de um artigo que é possível abrir, ele deixa a gente abrir o artigo, fica assim, file, e aí aparece se eu tenho o direito ou não de abrir o artigo. Tudo depende de como que a gente deu a carga lá no Scopus ou na base de dados. Então, como que a gente faz agora? Vamos lá. Eu posso mover ele para uma coleção, eu posso dar upload de arquivo, igual eu já mostrei para vocês, eu posso criar igual eu carreguei aqueles artigos. Eu posso usar também direto ele pela própria formação. Vamos dizer aqui, eu estou no Social CRM. Aí eu quero carregar alguns artigos para essa minha pasta Social CRM, mas eu não quero passar por aquelas informações que eu estava, não. Como que eu faço? Eu posso reduzir um pouco a minha janela, tá? Eu posso abrir o meu computador, eu posso escolher os artigos que eu quero e carregar, movendo para dentro do meu Mendeley também. Quando eu movo para dentro, ele já traz os artigos que eu selecionei. Visualmente, eu consigo carregar o artigo, não preciso também fazer isso na mão, não. Como eu trouxe os artigos que estão em PDF, eles estão disponíveis aqui do lado. Tá bom? O que mais que a gente pode fazer? Agora vamos aprender a usar os textos, marcar e criar os cadernos existentes ali. A primeira coisa que a gente aprende é marcar o texto como um PDF mesmo e colocar algumas informações. Tá? Então, se eu pego um texto que tem o PDF, eu posso, uma vez clicar, eu vejo as informações dele aqui. Se eu já li, ele vai colocar que você já abriu esse artigo antes. Né? Se eu clicar 2 vezes, ele abre o arquivo para mim mais rápido do que eu ter que sair, abrir o PDF, igual eu tive que fazer aquela hora para pesquisar o artigo. Concorda? Olha como que ele abriu rápido. Mais que isso, ele é capaz de aumentar a fonte de uma forma muito mais tranquila, eu acho, mais tranquila do que abrir o próprio leitor de PDF, principalmente porque o leitor de PDF depende de máquina para máquina. E aqui não. Aqui é um leitor que é nativo do Mendeley. Então, assim, depende se você está no Mac, se você está num computador do serviço, se você está na universidade, se você está num laboratório qualquer, essa é sempre a cara dele. Então, você tem menos dificuldade. Sabe, eu não sei marcar aquilo dali naquele navegador, eu não sei marcar aquilo dali naquele PDF, Reader, e assim vai. Ou eu estou com uma versão gratuita, eu não tenho como marcar. Isso não acontece.
Então, eu prefiro ler via Mendeley. É hábito. Eu sei que é difícil criar biblioteca quando a gente não parte do zero. Então, eu tenho um monte de artigo que eu, às vezes, não usei o Mendeley. Aí eu tenho que ralar para fazer a formatação ou pago alguém para fazer para mim. Quando eu crio do zero, igual o Daniel até brincou assim, eu vou começar um artigo agora. Então, eu quero criar do zero, é muito mais fácil. Porque eu vou ler, vou criar as minhas notas, vou criar vou organizar as minhas ideias usando o Mendeley. Esse é o foco. Não é para... Eu acho que o grande benefício de usar o Mendeley não é só para referências do Word. De fato, é criar uma organização de ideias com todas as referências prontas. Né? Então, como que eu vou fazer? Eu posso, primeiro, escolher cores. As cores, elas podem ter significado diferente na sua organização de ideias. Eu posso criar uma biblioteca. Quem faz análise qualitativa e utiliza, por exemplo, o NVivo, utiliza muitas cores para isso e pode correlacionar essas cores com o NVivo depois. Tá? O NVivo importa do Mendeley as informações que você queira. Você pode selecionar textos, que é a setinha, né? Ele mostra aqui para você. Você pode marcar textos com highlight, que é justamente as cores, e pode escrever balões. Então, vamos dizer que eu vou ler o texto, e eu estou lendo um texto aqui qualquer, né? Qualquer texto, e vejo, por exemplo, uma informação que me interessa. Essa informação daqui é sobre, por exemplo, sobre segurança de dados. Então, eu marco o pedaço que eu quero, escolho a cor que eu quero, poderia ser a cor que eu quisesse marcar, tá? Ele já tinha uma marcação anterior, então ficou dupla marcação. E posso, além disso, escrever uma nota também aqui, tipo, segurança de dados. Quando eu crio cores ou crio notas, isso permite que eu possa pesquisar isso ao longo da minha biblioteca. Eu tenho lá a minha biblioteca, né? E eu posso pesquisar o que eu quiser na minha biblioteca. Eu posso, em todas as minhas referências, chegar aqui, eu posso pesquisar segurança. Ele vai pesquisar se tem dentro da biblioteca o texto segurança. Mas, se eu for nos filtros, eu estou aqui nos filtros, vou voltar lá na informação, eu posso pesquisar aqui nos meus filtros uma informação que eu quero, adicionar uma anotação. Se eu pergunto, só vai ter uma, né? Segurança, ele vai encontrar o que está lá dentro dessa anotação. Tá bom? Posso também criar, deixa eu apagar, eu posso também criar um livro, um caderno. O que é um caderno? Se eu for aqui no Notebook, eu criei aqui um caderninho que tem uma página chamada definições e uma página chamada modelo. Mas eu poderia ter um caderno do que eu quiser. Eu poderia, por exemplo, vir aqui e apagar esse meu caderno. Deixa eu ver. Delete. E vou apagar esse outro caderno daqui, essa outra página aqui. É porque está assim. Vou criar uma nota. Vou chamar ela de introdução do artigo vegano. Tá? Aí, nessa minha página de introdução do artigo vegano, vamos ver. Eu vou pesquisar lá um artigo que tenha
vegano. Aí achei um texto. Vamos ver. Aqui eu tenho uma informação que eu quero guardar. Eu vou lá no meu caderno, copio a informação, não é nesse, não, na introdução, copio a informação que eu quero e coloco o nome do autor do artigo que eu estou pesquisando lá no meu caderno. Só o sobrenome, mais nada. Aí vou ler um outro artigo, gosto de um outro texto, vou lá no outro texto, copio uma outra parte do texto e falo assim, não, isso aqui tem a ver com conceito. Vou lá no meu notebook, vou dentro das definições, coloco aqui e vou colocar o nome do primeiro autor lá no meu notebook. Professora, E aí? Oi, pois não. esse caderno, ele fica, tipo, para todos os artigos. Ele é geral, ele não é separado para cada um. Eu posso colocar ele por coleção. Eu posso colocar ele por coleção. Eu posso. Entendi. Na realidade, ele é geral, ele é seu, é do que você está trabalhando agora. Então, eu crio um caderno com o que eu estou trabalhando, mas eu acredito que tem como a gente criar depois, copiar ele pela coleção. Deixa eu ver aqui na coleção. Mas aí a coleção, então, é um grupo de artigos, né? Grupo de artigos. Gente... tá. Mas eu só faço caderno com aquilo que eu estou pesquisando na hora, não é a coleção. Então, assim, é só um jeito de me ajudar. Na realidade, o caderno é como se fosse uma forma de você levar para o Word depois. Então, vou te mostrar como que a gente copia para o Word depois. Mais rápido do que pesquisando, porque a gente pode ir anotando. Vamos dizer assim, eu tenho aqui em todas as minhas referências, eu chego aqui e tenho um artigo que eu consigo ler, que a maioria deles está sem, deixa eu ver qual tem. Arquivo. Eles estão eu coloquei no vegano, estão com artigo, com animação, ele é nossa lista, deixa eu mandar tudo. Ele está em social TR. Quando eu vou lendo aqui, gente, e vou pesquisando nesse artigo daqui, eu estou pesquisando, por exemplo, método, e vou procurar o método dele, aí eu falo assim, que legal, aqui tem como é que ele fez. Então, eu quero marcar, por exemplo, que ele buscou uma determinada informação, então eu quero canetinha, eu marco o que eu quero, a cor que eu quero, posso chegar lá, posso trocar a cor se eu quiser, posso adicionar uma nota, e aí eu vou lá no meu notebook e coloco lá na definição, que eu estou dentro do meu único caderno, então vou juntar aqui, vou colocar aqui esse texto daqui, eu vou colocar aqui. E aí eu vou ainda colocar qual é o nome desse autor aqui no meu caderno, para me lembrar. Aí vocês vão entender por que eu estou colocando o nome do autor, tá bom? Não é que ele não tem tudo, não. Só para no Word me facilitar depois. E aí, o que acontece? Oi? Só voltando um pouquinho, só para ver se eu entendi. Quando tem o arquivo disponível na base, ele vai exportar junto já o PDF. Nesse caso aí que você abriu dos veganos, é porque não tinha nenhum disponível.
É porque eu não pedi aberto. Eu posso carregar algum aberto aqui para você entendi. ver. Deixa eu pedir aqui para você. Vou voltar naquela base que a gente está. Lista de base. Quando a gente está na base e consegue abrir, você vai ver que fica mais rápido. Enxergar. Por exemplo, pega o intervalo. Agora ele trouxe mais, porque eu coloquei mais consumer, em vez de colocar entre aspas, então está procurando os dois em qualquer lugar, tá bom? Aí eu vou pedir o de acesso aberto aqui, tá vendo? Pedir de acesso aberto. Vou chegar aqui embaixo. Vou pedir para ver 200. Ele já está para ver. Tá bom? Então, 159, acesso aberto. Vou marcar todos. Vou mandar exportar. Mendeley. Meu Mendeley. Fechar aquele arquivo que eu estava lendo. Ele volta para a biblioteca. Todas as referências. Ele está falando que está sincronizando ainda na biblioteca, tá? Toma um tempinho. Está vendo que ele está mexendo agora? Está sincronizando, tá bom? Talvez na casa de vocês, eu estou usando o celular hoje, então é difícil ainda, mas talvez na casa de vocês seja bem rapidinho, que ele está escrito sincronizando, tá? Depois, se vocês tiverem alguma dúvida na hora de fazer e tudo, eu me coloco à disposição de sentar com vocês individualmente, ajudar, tá? Mas é bem interativo, assim. E aí você vai ver os que foram adicionados. Agora ainda está sem um arquivo, tá vendo? Aí eu vou clicar 2 vezes lá na informações. Quando eu consigo ver o arquivo, ele traz para mim aqui o DOI, e ele acabou de colocar que ele tem potencial update, tal, da informação. E aí, deixa eu ver se eu consigo subir aqui. Só para fechar. Não lembro qual foi que eu fiz. Vou tentar isso de novo. Dar um update nele. Direto. Nessa data específica, ele não esteja enxergando o meu acesso da base café. Deixa eu ver se eu exporto. Ah. Não é. Deixa eu mandar salvar. Mandou. O meu abriu direto. Eu acho que depende de cada base, sabe? Depende do arquivo. Já exportou ali. Vou
no meu Mendeley. Vou mandar abrir, importar, ver se ele importa direto. Estou sincronizando, tá? Aqui. Sincronizando. Vou tentar qualquer um aqui. Aqui, já deu, olha. Em vez de aparecer o DOI, já apareceu o Get PDF. Quando ele está disponível, ele aparece assim. Aí você tem que pensar o seguinte: se você está numa pesquisa do zero, a tendência é a gente privilegiar aquilo que a gente consegue ler na íntegra. Então, os que eu não consigo ler, eu vou apagar do meu Mendeley também, porque não tem por que eu citar uma coisa falsa, que eu não li, concorda? Isso não é um trabalho bibliométrico, eu vou ler só o resumo, não é? Eu preciso ler todo o texto. Então, quando eu coloco Get PDF aqui, ele já vai... Olha, ele está escrevendo aqui atrás, minha tela, não sei se você está vendo. Ele está atualizando o PDF nesse terceiro texto aqui, ó. Deixa eu fechar aqui. Você vai ver que ele vai aparecer aqui um símbolozinho na frente do terceiro texto. Ele está falando que existe 2 deles. Você quer apagar um? Vou apagar, tá? Vamos voltar lá. Ah, não deve ser. Deixa eu ver. Eu não me preocupei de ver qual era o nome do autor. Vamos ver. Esse aqui é de TRM. Esse eu já vi. Vamos ver se eu acho um desses aqui. Vamos ver se eu tenho. Quando ele aparece, ele já vai... Ah, passei por um aqui. Estou falando que a internet está offline, mas eu não estou offline. Talvez seja a base café que ele não está conseguindo... Ah, deu. Conseguiu conectar com a base café agora. Ele tem que validar que a gente tem o direito de ter o acesso. Aí, além dele dar download, ele já abriu ele para mim, tá? Ele está pensando nele, eu acho que eu dei delete antes dele terminar de carregar aquela hora. Foi, tá? Aí ele vai aparecer. Ainda está carregando, tá? O verdinho está aqui, está chegando aqui. São 25 páginas, eu consigo aumentar aqui no PDF, tá bom? Aí você pode ler o seu texto aqui, pode procurar alguma informação caso você queira nele, tá? Você pode procurar uma palavra, se você quiser, tá? Aí ele está falando, mostrando tudo que tem direito, você pode ir lendo, falar, ó, que legal, isso daqui tem a ver com o que eu quero estudar. Aí você marca, pode marcar com cor, pode colocar notinha, pode copiar para o seu caderno. Então, é uma forma de você ir lendo. E você também, Gabi, você pode dar download se você quiser. Qual que é a diferença
de usar o Mendeley ou usar o seu computador. Vamos lá. Vocês estão usando o Mendeley online, concorda? Então, todos os resumos, tudo que você passar para o seu caderno, você vê conectado. Aí você está sem internet. E você quer ler o seu texto, porque você vai passar um final de semana em algum lugar. O que você vai fazer com esse texto? Vai dar download nesse texto e vai falar assim, eu tenho 3 textos para eu ler. Eu já marquei de roxinho, mas agora eu preciso ler ele inteiro. Então, aqui eu também posso dar download sem precisar passar por todo aquele processo do risco. Então, eu posso atualizar a minha biblioteca, passando os olhos nos resumos, apagando aquilo que eu não quero, marcando de favorito aquilo que eu preciso dar download. Eu posso anotar no meu notebook as informações que eu acho mais interessantes, igual eu brinquei ali de definições, ok? Então, é uma forma muito interessante de organizar. E eu posso também criar as minhas subpastas e posso criar grupos de pessoas também, tá? Para ler, que não é o caso normalmente em dissertação e tese, a gente faz muito sozinho, né? Ok, então deixa eu voltar lá no PowerPoint para ver o que mais que eu posso mostrar para vocês. Então, aqui eu escolho a cor, posso escrever, o que é um caderno. Então, um caderno é um bloco de anotações, onde a gente cria páginas separadas, de uma forma, em vez de você precisar abrir o Word e ficar carregando 3 páginas, você pode ficar copiando e colando. A vantagem, gente, é que quando a gente copia e cola do Mendeley, não sei se vocês viram, ele não tem aqueles símbolos malucos da internet. Vocês já copiaram de PDF, vem tudo errado, não já? Com símbolos doidos, quebra as páginas errado e tudo. Ele não faz isso. Olha, aqui eu copiei no highlight, fui para definições e copiei o parágrafo, ele veio sem nada, ele não copia nada errado, sabe? Ele não copia símbolo, ele não fica aquela formatação maluca, tá? Por isso é que eu criei lá no meu caderno, deixa eu introduzir aqui de novo, no meu caderno eu criei um texto chamado Definições e fui colocando as coisas com o nome, porque aqui é muito mais fácil de eu copiar e colar, porque aqui eu já estou usando 6 artigos. Eu estou tentando organizar minhas ideias. Entende? É uma forma de você... Não tem limite de página, tá? Para eu poder usar. Ok, deixa eu fechar. Aí eu posso copiar e colar, então, no meu caderno. E o caderno eu posso ter várias seções. E agora vamos ver como é que a gente copia para o Word? Então, para eu copiar para o Word, meu caderno, muito fácil. Eu marco o que eu quero. Então, por exemplo, eu marco o texto de definições, Ctrl C. Vou lá no meu Word, ó. Abro um texto normal, Ctrl V. Ele não traz nenhuma formatação inadequada. Nada, nada, nada. Se eu ligar o pi, ele só trouxe quebra de parágrafo ou de página depois de cada parágrafo. Ele não trouxe, você se lembra que vem símbolos malucos, quebra a página toda errada e tudo? Ele não faz isso. Tá? Então, é uma forma de copiar e colar bem mais rápido mesmo. Agora, vamos aprender como é que a gente faz para o Word se tornar uma grande ferramenta de referências via conexão com o Mendeley, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa, gente, é baixar um aplicativo, um plugin no Word. Tá? Esse plugin no Word, ele existe na nossa conta do Mendeley. Eu vou abrir minha conta aqui e vou mostrar para vocês. Deixa eu apagar aqui meu caderno, para vocês verem. Se eu chegar na minha conta do Mendeley, lá embaixo, aqui, ó. Ele não vai aparecer aqui, vai aparecer só na primeira tela. Deixa eu mostrar para vocês onde que a gente faz download. Vai cá, pô.
tentando ver se ele, em vez de mostrar essa minha tela, ele mostra minha tela inicial. Eu vou sair dessa janela aqui, só para você ver. Eu vou entrar de novo. Vocês vão ver, aqui embaixo, antes de eu escolher minha biblioteca, eu estou na biblioteca, na outra janela. Aqui embaixo tem download, olha. Citation Plugin. É a partir desse plugin que eu faço o download da ferramenta para o Word. Tá? Aí, vou baixar aqui e instalar o executável. Aí, o que muda no meu Word? Vocês vão ver. Deixa eu chegar. O Word tem a página inicial, inserir, desenhar, tal, referência. Tem tanto tempo que eu uso o Mendeley que eu nem lembro como que é a janela do referência sem o Mendeley, para ser honestíssima. Mas no computador de vocês, se vocês não usam ainda, dá uma olhada na tela antes de, tá? Antes de instalar. Vai aparecer aqui esse plugin, Mendeley Feature Method. Tá vendo? Esse plugin, ele serve para quê, gente? Vocês lembram que eu estou usando os textos para agilizar a minha inclusão? Não é? Então, vamos dizer, eu vou escrevendo aqui, eu vou mexer no meu texto, eu vou mudar, né? Aí eu vou juntar dois autores. Aí, esse daqui eu quero citar, Springer, né? Então, como que eu vou citar? Eu vou inserir uma citação do Mendeley. Está pensando, gente. No meu caso, ele vai abrir o Mendeley Desktop, porque o meu está instalado. No seu caso, se você não tiver o desktop, ele já abre um online inicial. Eu vou escolher o autor que eu quero. Se for esse autor, ok? Que eu estou usando, se eu quiser esse autor, né? Vamos dizer que é esse autor aqui, ou esse que eu quero. Como é que eu cito? Eu venho aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer direto no online. Deixa eu ver. Aqui, ó, o autor que eu quero. Qualquer era esse nome. Ele não vai achar que eu estou com outro Mendeley aqui. Não sei que eu queira esse daqui. Eu estou com duas contas de Mendeley abertas, gente. Deixa eu só fechar uma. Deixa eu fechar uma Mendeley. Trocar essa conta, gente. Pronto, agora ele baixa. É Springer, né? Eu preciso. Eu vou inserir, bato Springer, aqui, ó. Acabou de achar. No meu trabalho, na minha base, eu tenho duas vezes, porque um está no meu pessoal, o outro está em todos. Eu quero esse autor, é esse mesmo que eu quero, dá ok. Ele vai trazer ele
para cá no formato que eu estou. Qual formato que eu estou? Eu estou no estilo, vamos dizer, que eu queira usar. Vou usar APA, 7ª edição, que é atual, tá? Ok, done. Então, ele já viu quantos autores tem e que ele está na APA. Esse parágrafo daqui, McFadden, não sei se eu tenho ele aqui, mas vamos ver que eu vou escolher um autor lá que eu tenho. Então, vou inserir, eu posso inserir pelo um autor, pelo título, vamos dizer que seja esse daqui. Ele trouxe ele aqui. Cris, se eu quiser, se esse parágrafo que eu escrevi daqui tiver 6 autores, esse daqui tem um autor, ó, que é o Ross. Eu vou lá, ele já achou ele aqui, ó. Só que eu quero mais outro, eu quero um... Achei esse daqui. Eu quero um outro que chama, não, também gostei muito desse da Daniel. Tá? Tem. Quando eu coloquei 3, esse parágrafo que vocês fizeram, eu utilizei 3 textos diferentes, tá bom? Vamos dizer que eu vou colocar aqui para buscar. Vai parecer menos feio o texto para copiar. Bom? E agora? O que eu posso fazer? Lembra lá do referência? Insere. Ele acabou de inserir para mim no formato APA 7ª edição. Aí você fala assim, isso daqui está lá no final, e se eu incluir um outro autor aqui? Eu estou escrevendo... Como é que chama o autor lá? Chama José. Aí eu vou lá inserir, vou procurar José. Aí achei, é esse daqui. Ok. Automaticamente ele já foi incluído aqui, ó. Automaticamente. Aí você fala assim, chegou no final do meu texto, Cris, você acredita que o desgraçado do meu professor, meu amigo, ou o congresso, ou o que seja, pediu não é mais APA, ele vai ser ITA3E, formato numeral, perdi tudo que eu fiz, perdeu nada, olha aqui que bonitinho. Em vez de APA, você pede ITA3E. Ok. E esse é o formato mais difícil que tem. Oi? Não tem a BNT, né? Tem a BNT. Tem? Tem a BNT. Mas para que você quer a BNT? Mas tem a BNT. Deixa eu só voltar lá para o Word. Você tem aqui, More. Como é que chama o ABNT mesmo? Associação Brasileira de Normas Técnicas, não é? Pronto, já trocou para a BNT para você. Já faço questão. Brincando, né? Entendeu? Deu para ver, gente? Deu sim. Deu? Então, você consegue incluir outras ferramentas também aqui. Você pode, se o estilo não é uma das que você consegue achar, você pode buscar mais estilos e até fazer download ou upload de algum estilo que a revista fornece, tá bom? Mas, normalmente, como a BNT é o único que eu acho que é diferente, que a gente sempre precisa, eles colocam, a Harvard é um estilo que é usado, às vezes, em revista da administração, tá vendo? Tem a BNT completa da Universidade Federal de Minas Gerais, tem Vancouver, que é muito usado. A partir do momento que você coloca, ele já troca tudo para você, automaticamente. Não é bom? Eu acho fenomenal.
E o importante é que ele mexeu aqui também. Não sei se vocês repararam, eu vou aumentar um pouco o vídeo para vocês verem. Deixa eu tirar aqui da minha. A conexão aqui está com ele, está vendo? Se eu trocar, por exemplo, para Chicago, ele tirou a vírgula daqui. São coisas muito sutis e que dá a gente toma bomba por causa disso, sabe? Então, vamos supor, a APA é o E comercial, não é isso? Você imaginou você saber tudo isso? Né? E na versão mais recente, aqui. Né? E aí ele traz para você. Bom, eu adoro. Qual é a vantagem, gente? Mesmo que você não tenha o artigo, se você incluiu a sua lista de referência no Mendeley, vou fechar o Mendeley aqui, desktop, vou voltar aqui ao nosso Mendeley aqui. Vamos dizer, eu não tenho artigo clínico. Não tenho. Mas eu tenho ele em papel aqui. Eu não tenho ele em PDF. Eu tenho ele em papel. Ou é um livro que eu estou lendo. Eu tenho um livro aqui, ó. O livro está aqui na minha mão. Como que eu faço para incluir? Você vem aqui, adicionar novo, entre manualmente. Se tiver o DOI, se fosse um livro ou um artigo que existe também na internet, mas você está com ele físico, você pode colocar ali. Se ele achar, ok. E se ele não achar? Vamos dizer que você vai colocar o seguinte, não, é um livro. Ah, não, é um capítulo de livro que eu estou usando. Entendeu? Aí você coloca o título. Vou colocar o nome dos autores. Sempre o sobrenome primeiro, então adicione outro autor, tá? Qual é o seu sobrenome, Gabriela? Não acertei. Então, vou pôr da Débora. Opa, tava no mudo. Rauber. Rauber. Sim? Só Isso. brincando, tá bom? Aí eu coloco o nome do livro, tá bom? Coloco o ano que ele foi publicado, número de páginas, volume, edição, tá bom? Se existe editor, se tiver dia, se tiver ano, se não tiver, não tem problema. Se eu tiver o resumo do artigo que eu estou usando, do capítulo 5, ok? Entrei manualmente. Se eu for lá no recentemente, ele está atualizando. Vamos lá. Ele está aqui, ó. Tá? Aí lá no Word, vou voltar lá no Word, eu estou escrevendo mais alguma coisa e quero falar que isso que eu estou escrevendo tem a ver com o texto do artigo do livro que eu estou usando. Tá? Ele não faz isso se vocês marcarem, só tiver uma conta e se marcar para Stay Connect. Tá bom? Acho que eu errei.
teste. Não fictício. Ele está aqui. Aí lá no Word, chega a minha tela está aqui. Difícil para eu ver. Vocês vão ver que aqui, não, alfabético, foi incluído o outro autor. Vocês vão ver que está aparecendo os 3. Talvez, se fosse 4, não apareceria, seria só, e depende da formatação que foi feita. Se eu mudar a formatação para a BNT, não vai aparecer, apareceu, até 3 aparece, mas apareceu com formato letra maiúscula, né? Que antes era letra minúscula e o que está no negrito é diferente. Ok? O que acontece, vocês viram que eu coloquei o nome da editora errado, que de letra maiúscula, ele continua errado. O que acontece, gente? Se lá no Mendeley eu corrijo isso aqui, olha aqui, ó. Oh. Tá? E coloco aqui que eu estou corrigindo a partir do momento que eu atualizar aqui, ele vai alterar lá também. Já colocou o nome do livro bem escrito. Olha, também é um ganho enorme. Pensa bem, você tem 40 referências de artigos, né? No seu início de pesquisa. Se das 40, 20 você já estão truncadas, não está certinho, você já corrigiu, não tem por que ter problema no seu artigo científico. Você pode criar o seu bloco de notas, você pode ler, você pode escrever livremente e fazer do Mendeley as suas anotações, buscar pelo bloco de notas dele, que é o notebook, né? Carregar as referências, eu acho muito interessante, muito interessante. Tá? E essa formatação que ele traz é a formatação que está no meu Word, assim, que já estava com Times, palestra tal e tal. Nada impede que você use estilos no Word aqui depois. Vocês sabem usar estilo, não sabe? Depois, se quiser, eu falo com a André que eu mostro como é que usa estilo. A gente vem aqui, né? Eu posso criar o estilo que eu quiser, eu posso criar um estilo novo, tipo texto, Cris puro. Lembra do formato de dissertação e tese que a gente tem? Já tem os estilos lá no nosso manual, né? Então, aqui vamos supor, Times, espaçamento em e-mail, o próximo não sei o quê. E aí, quando eu coloco aqui, ele já alterou o meu estilo todo, mas não alterou do Mendeley. Ele está no ABNT proporcional à letra que eu estou. Se eu mudo esse estilo daqui, por exemplo, para um outro texto normal, ele mudou o tipo de letra, que era Times, passou para Calibre, mas mudou também do meu estilo. Ou seja, se eu tenho uma revista que eu pinto isso daqui com um estilo diferente, a minha formatação, eu não tenho que refazer. Ele é inteligente a tal ponto que o estilo do Word será repetido no estilo do Mendeley. Compreenderam? Então, eu não preciso me preocupar que ele está trazendo com uma letra grande, basta você formatar o artigo depois. E, às vezes, isso já vem pronto dos congressos, da revista, você já sabe o tipo de estilo que você vai usar. Você pode até copiar estilo, não sei se você sabe. Existe como copiar a biblioteca de estilos aqui, né? Eu posso vir aqui em opções e copiar a biblioteca de algum texto, e aí eu só carrego no meu Word. Tá bom? E aí, gente, o que vocês querem que eu repita? O que vocês acham que vale a pena ser repetido?
sentido? O que vocês querem que eu faça? Querem Professora, eu fazer tenho uma um dúvida. exercício aqui? Oi? Tenho uma dúvida. Se Fernanda? se a citação for antes, como que faz? Tipo, por exemplo, se for É para... uma coisa que normalmente a gente não faz em artigos internacionais, porque a gente sempre cita depois. Isso é um hábito da academia brasileira mesmo, sabe? A gente não vê artigo internacional falando isso, mas se você quiser, é assim, ó. Aí, por exemplo, vai ter um autor aqui, é isso que eu estou dizendo, né? Deixa eu só conseguir enxergar o meu menu aqui do referência. Aí eu vou incluir vou colocar aqui. Você não quer o parênteses, certo? Não é isso? Vai apagar aqui só o parênteses. Eu vou só chegar minha tela para cá que eu não estou conseguindo enxergar o final, tá bom? Meu mouse sumiu. Peraí. Pronto, apareceu. Eu chego aqui e vou apagar o final do parênteses. Eu vou continuar a edição manual. Vou tirar o final do... Opa! Não quero assim, não quero só esse. E aqui, por exemplo, você quer deixar assim, desse jeito, com o 2021 entre parênteses. De acordo com o Gabriel, você quer colocar E aqui. Era assim? Você queria? Só que você quer esses daqui com letra maiúscula e minúscula. Ah, entendi. Então você tem que fazer manual isso. Tem, porque isso conta as regras de formatação internacional, entendeu? Uhum. Aí eu faço assim, o foco disso é isso. Mas a vantagem, Daniel, mesmo que você tenha feito isso manualmente, aqui na referência Bombast está certo. Ó. Ele veio a BNT aqui para você. Ele se mantém lá no final. Se mantém da forma como você quiser. Tá, obrigado, professor. Aí eu vou te falar assim, Cris, é um saco fazer isso na mão. Você consegue ler? Inverte o parágrafo. Escreve o foco da sua pesquisa. Escreve aquilo que você quer. Então, por exemplo, estudos anteriores demonstraram a relevância das finanças governamentais no contexto X. Entendeu? Em vez de colocar assim, de acordo com Garruti 2021, as finanças comportamentais, não, as finanças comportamentais, tal, e põe na citação final. É hábito. Isso não desmerece o seu texto, isso não o torna melhor ou pior. Eu vou até ser assim, quase leviana em dizer que muitas vezes, quando a gente coloca o foco no assunto, a gente é capaz de confrontar mais autores do que quando a gente nomina o sujeito. Vocês compreenderam? Então, se eu faço uma frase onde eu tenho sujeito, verbo, predicado, é muito difícil entrar outro sujeito. Aí fica aqueles parágrafos picados. Quando eu coloco o foco no assunto, eu consigo falar assim, existem estudos que fundamentam a relevância da governança e tal, aí você pode pôr um estudo, com uma ótica social você pode pôr outro estudo, com uma ótica em finanças corporativas você pode pôr outro autor, não é verdade? E você está escrevendo tudo num parágrafo só. No seu caso, Daniel, agora você está fazendo o seu modelo, eu acho muito importante você partir do pressuposto focar
a hipótese, ou focar o texto, ou focar o conteúdo. Esquece o autor. Ao final, você fala o seguinte: eu precisei de quem para chegar a essa conclusão? São as pessoas que vão fundamentar a sua hipótese. Vai ficar muito melhor o seu texto. Fica menor, mas não quer dizer que tem menor qualidade. Eu inverso. Bom? Tá bom, Eu professor. acho que naquele texto, Gabriela, que eu mandei para você, tem um pouco disso, não tinha? Estava picado? Eu acho que tinha algumas coisas assim que você pode tentar usar um caderno e começar a colocar o seguinte: eu preciso construir um parágrafo somente sobre esse conteúdo. Aí você escreve livremente e depois vai anotando o sobrenome dos autores que estão te dando aquela ideia. Depois você leva ela para o Word, constrói o seu próprio texto e recria esses autores, e recoloca esses autores. Eu acho que é isso. Deixa eu voltar lá no PowerPoint, ver se tem alguma coisa que eu posso relembrar aqui com você. Então, no uso do Word, você ainda pode baixar o Mendeley Desktop, gente. Eu consegui baixar hoje o executável. Eu não matei o meu antigo, porque o meu está cheio de coisa, então eu não quis matar, eu vou tirar backup dele antes. Mas é uma forma muito legal da gente ter o texto, porque o que acontece? Qualquer máquina que você for usar é a mesma coisa que você tem. Você não precisa ter o Mendeley. Você fala assim: meu computador pifou, eu perdi tudo, você não perdeu nada. Você tem tudo no Mendeley. Claro, não vai ter a sua dissertação, a sua tese. Não, mas aí você mandou para o seu e-mail, né? Lady Murphy, né? Quem tem um, não tem nenhum, né? Então, como usa o Word, eu mostrei para vocês. Então, como que a gente faz? Normalmente, cria-se o texto com foco no conteúdo. Ao final, pensa-se quais são os autores que te comentaram aquela ideia. Vai no referências, inserir e procura o sujeito. A partir daí, só é gerada a lista embaixo quando a gente marca esse... Deixa eu voltar aqui. Quando a gente marca esse inserir referências, é que aparecem as referências embaixo. Deixa eu ver. Meu outro está... Quando eu vou inserir a bibliografia, é que ele faz aquela lista aqui embaixo, tá bom? Mas eu posso pegá-la e copiá-la para baixo, se eu tiver 20 páginas, não tem problema, tá bom? Eu posso passar ela lá para baixo, ela automaticamente vai atualizando. Se eu incluir um outro parágrafo aqui, vamos dizer que eu peguei os mesmos autores que eu coloquei aqui e vou fazer um outro texto nessa página daqui, tá? Claro que a lista de referências não vai mudar, concordo? São os mesmos autores. Mas a lista numeral vai. Se fosse 3E, a lista dos números, aqui tem do 1, 3, 5, aí naquele outro não pode criar um título novo, no que eu copiei. 2. Tá vendo? É o mesmo autor que estava lá no início do texto como número 2. Isso daqui, gente, só para fazer isso daqui, é tão difícil, dá tanto trabalho, porque vocês sabem que na ordem numeral é na ordem de ocorrência. Então, se você incluir um autor no meio do seu texto, você tem que mexer tudo para baixo? Sabiam? Se você tiver que revisar o seu texto uma vez, o professor mudar um parágrafo, você tem que mudar tudo. Recomenda ler, não, ele fez direto. Tá bom? Então, voltando aqui. Deixa eu tirar aqui, não tira nada. Então, aqui do Mendeley. Se migrar uma referência errada, a gente pode completar. Vocês viram que eu migrei aquele livro falso, colocando o título do livro como teste em letra maiúscula, e está errado. E a gente vê isso muito. Vocês já viram isso no Google Acadêmico? Quando você importa, as referências vêm tudo errado. A gente pode consertar no Mendeley dessa forma, né? Lá na inserção manual, eu fiz para vocês uma exemplificação de um livro, né? Se você tiver o livro em PDF, gente, você fala assim:
imagina assim, você já tem algum livro, vocês já tiveram algum livro que o PDF são fotos? Todo mundo já teve um livro assim, né? Um livro genérico. Artigos antigos. Né? Um livro genérico que alguém te ajudou a ter. Não é o livro da editora, é um livro genérico, assim, umas fotos dele. O que você pode fazer, Daniel? Você pode criar ele manualmente e carregar o PDF ali. Ou seja, ele não tem esses descritores de número de página, ele não tem título, ele não tem autor, ele não tem nada. Ele é uma figura. Mas você cria ele corretamente, uma vez, e carrega o PDF. Nunca mais, Daniel, você vai perder esse livro. Você pode estar em qualquer computador do mundo, você abre o seu Mendeley e seu livro está ali. Não precisa nem estar mais no seu computador. Você nunca mais vai perder ele. Se você quiser dar download, você pode. Entendeu? É muito interessante. Quando a gente tem um Mendeley bem organizado, a gente cria uma biblioteca de dados. A gente cria uma organização de dados. Que antes, às vezes, a gente não tinha. Né? Então, gente, é isso. São muitos recursos, muitas possibilidades. Né? E eu adoro a fala de Aristóteles, apesar de ser de 300 e Bourdieu, Rachinha, antes de Cristo. Né? Prazer no trabalho, aperfeiçoar a obra. Se vocês não tiverem prazer naquilo que vocês estão estudando, naquilo que vocês estão fazendo, naquilo que vocês estão se dedicando, não fica um trabalho bem feito. Por obrigação, não fica bem feito. Né? Então, assim, eu me coloco totalmente à disposição. Se quiser que eu repita alguma coisa, que eu faça algum teste novamente, eu estou totalmente à disposição. Você precisa de alguma ajuda? Não? Professor, eu só queria agradecer mesmo, que se tivesse aprendido isso no início do ano, acho que tinha ganhado uns 2 meses de estudo. Tinha começado a Arrumando. dissertação já no Mendeley, viu? Mas eu vou falar um negócio com você, de coração. Eu acho que vale a pena, mesmo que seja 2 dias de trabalho. Eu não estou falando 2 dias de 2 horas, não. Estou falando 2 dias, de 8 a 6 da tarde. Sim, tira 2 dias. Ou para um artigo, ou para a sua dissertação, ou para uma pesquisa que você está realizando. Tira. Finge que seu computador pifou. Se coloque numa situação que pode acontecer, não pode? Meu computador parou e eu não tinha a última versão. Se você estiver no Mendeley, todas as suas referências. Entendeu? Então, tire esses 2 dias e comece. Aí você fala assim, mas eu já acabei, eu estou agora pleiteando o meu doutorado e tudo. Então, faça aquele seu projeto de doutorado no Mendeley. Fala assim, mas eu já estou bem adiantado. Pare 2 dias. Brinque que seu computador pifou, que você vai ter que começar do zero. Não é do zero, você sabe que não é do zero, porque você deve ter muito das suas referências. Se você não tiver as suas referências, você tem o portal de periódico. Se não funcionar, existem modos diferentes. Vocês lembram? Tem o Skyhub, tem outros softwares que vocês podem usar. Atualize. Você fala assim, se você acredita que tem 2 referências que eu não achei, não utilize. Se você gastou 2 dias e essas 2 referências, seu orientador não tem para te passar. Você não achou na biblioteca, não achou no portal de periódicos, não é uma tese, não é uma dissertação que você possa baixar da capa e colocar no Mendeley também. Para que você vai usar? E se essa obra não existir? Você vai fazer uma coisa que você não leu? Você fala assim, não, mas eu tenho papel. Não, você tem papel, você vai gerar a sua referência no Mendeley do zero. Beleza. Mas se você não tem papel, como fazer isso? Né? Então, eu acho que vale a pena a gente se esforçar. Eu também, Gabi, eu fico pensando assim, nossa, eu devia ter isso, tá? Vocês me esforçaram. Tem coisa que eu gostaria de fazer e às vezes a gente não faz direitinho.
né? Mas para isso a gente tem que ter pontos de inflexão mesmo, sabe? Curva do cotovelo. Para, não se sujeita a continuar e começa melhor. Só você tem a ganhar, né? Quem ganha é quem trabalha. E aí lembra de Aristóteles, né? Quem faz com prazer, com perseverança, com qualidade, porque o prazer é entre aspas, né? Faz uma obra melhor. Então, gente, eu me colocar realmente à disposição de todos vocês, sempre, vocês têm meu e-mail. Eu vou alterar uma coisinha que o Daniel viu que estava errado lá na apresentação, vou disponibilizar para o André, ele vai, com certeza, formatar esse vídeo, vai disponibilizar também, mas eu me coloco à disposição, tá bom? Mais alguma dúvida, algum questionamento, alguma pergunta? Agora eu posso ligar o chat aqui, para eu não vi. A Priscila falou que agradecer, vai continuar a usar o Mendeley, tem que treinar. Ah, gente, essas coisas de tecnologia, a gente nunca tem que saber de cor. A gente não pode ter medo de pesquisar e procurar. Então, assim, eu não sei tudo de cor do Mendeley, vocês viram, porque eu uso muito desktop. E a tela do desktop é outra, não sei se vocês viram, é outra tela, totalmente diferente. Mas a vantagem do online é justamente qualquer lugar que você tenha que acessar, você tem organização. Aí, Gabi, se você tivesse visto o meu do Hotmail, aquilo dali é a minha pesquisa do texto. O meu é a minha pesquisa dos meus orientandos. E agora, o meu da UF só tem o curso. Eu vou zerar e vou colocar tudo no meu pessoal agora. Então, eu vou reorganizar, eu tenho que tirar... A gente não tem que tirar 3 dias para organizar o currículo da gente? Então, você vai ter que tirar 3 dias para organizar suas referências. Tá bom? É desejar mesmo uma ótima noite a todos vocês. Muito obrigada pela companhia, viu? Pela gentileza, por terem participado comigo desse dia. Tá? Eu vou Obrigada, interromper a Cris. gravação. Foi ótimo. Eu que agradeço. Foi mesmo? Vocês são muito gentis. Nossa,